in a barrage, another wall, another bridge, Father, Rubens and all good barges, all city, sky, campaign, Pessoal, boa noite para todo mundo. Professores, boa noite para vocês. Alunos, boa noite. Boa noite aos nossos convidados aí, o Rubens e... Quase falei o apelido, Edneia. Não tem problema. O apelido do Rubens também está guardado. Eu acho que eu vou soltar ele daqui a pouco, hein? Só para vocês saberem. Né? Só para vocês saberem, nós estávamos com as nossas aulas interrompidas aqui. A pandemia mundial que também trouxe consequência para vocês aí na Nova Zelândia, né? E hoje nós estamos fazendo deste momento a nossa primeira atividade oficial com os alunos, que foi permitido que nós começássemos a trabalhar de forma online com os alunos. Estamos trabalhando com algumas atividades agora mediadas por tecnologia, e hoje está sendo essa primeira atividade. Então Vou colocar da seguinte maneira, é como se nós estivéssemos abrindo nosso semestre letivo online com os alunos. A atividade de hoje foi muito bacana que vocês puderam estar conosco aí. Acho que o assunto que vocês vão trazer para a gente bater um papo aí tem tudo a ver com esse momento, tem tudo a ver com esse curso. Eu agradeço muito o Rubens. O Rubens é um amigo de longa data, só para vocês saberem aí, galera. Lá de São Paulo, longa data. Quando eu resolvi pensar em trabalhar com programação, movimento, esse foi o cara que eu corri para conversar com ele. Falei, cara, e aí, o que eu devo fazer? O que você recomenda? Eu me lembro, eu e um outro amigo meu, Roberto, ele deu algumas dicas para a gente, massacrou a gente, deu um monte de... Falou, se vira, quando não tiver para onde correr, vem atrás de mim, vem preparado para levar a bordoada, porque a vida não é fácil, né? E a gente foi se virando aí. Então, de certa forma, eu agradeço a ele também, porque o conhecimento que tem hoje, aonde a gente está chegando aí, a gente deve aí pelo empurrãozinho dele. O nosso outro amigo Roberto hoje é desenvolvedor também, tem uma empresa, presta serviço, então o gatilho disso aí é o Rubens, né? E como agradecimento a isso, quando a gente jogava bola, eu deixava ele passar por mim, porque bom até você fazer eu torcer o pé e romper os ligamentos do meu tornozelo, né? Pois né? Na verdade, né, eu fiz isso com você, eu fiz esse favor, entendeu? A Edneia conversou e falou assim, olha, o cara tem passado muito tempo no serviço, quando não está no serviço, ele acha que ele é jogador. Mas, enfim... É um cara bem qualificado, aí, um cara que tem uma carreira bem sólida aí no mercado de trabalho, tem uma experiência de vida interessante, e um cara bem sortudo também, né? Porque vocês estão vendo a Edneia, a esposa dele, ele não merecia, com certeza, né? Verdade. Deus olhou por você, né? E eu não conheço muito a Edneia, assim, pessoalmente, da gente conversar. Eu acho que a proximidade nossa é que eu dei aula para a irmã da Edneia, a Érica, né? Num curso técnico lá em São Paulo, mas eu agradeço a sua participação aí também, Edneia. A gente vem acompanhando um pouquinho da vida de vocês à distância aí. E a gente está muito feliz de vocês poderem estar conosco agora. Então, essa sala virtual aqui agora, nós temos alunos do ensino superior, do curso de Tecnologia e Análise de Sistemas. Também temos alguns alunos aqui do curso técnico de informática, né, que estuda. A gente tem alunos de 2 cursos técnicos aqui. Então, tem um público bem variado aí e ansioso para ouvir o que vocês vão falar. Então, a sala é de vocês agora, tá? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa vida com vocês, um pouquinho da nossa experiência. E eu gostaria de pedir desculpa por semana passada. Era para esse encontro ter ocorrido na semana passada, mas infelizmente eu tive um grave problema em produção com um dos nossos clientes. E eu acabei virando à noite trabalhando e não tinha condições de estar com vocês pela manhã.
Eu até temia que eu pudesse passar do horário de conversar com vocês resolvendo o problema, mas acabou que eu terminei um pouquinho antes e nesse horário eu estava dormindo. Então, desculpa. E hoje é um privilégio a gente poder compartilhar esse pouquinho com vocês. Ô, Rubens, fala pra galera aí que horas são aí na Nova Zelândia, fala onde é que vocês estão, como que é o lugar aí. Tá, agora são 9h14, acabou de mudar, 9h14, são 15 horas de diferença nesse fuso, tem época que é 16. Já é sexta-feira aqui. Aqui é sexta-feira pela manhã. É só um pouquinho longe do Brasil. Então, só do outro lado do mundo. A Nova Zelândia é bem próxima à Austrália, mas essa parte eu acho que vocês já sabem. É razoavelmente próximo da Austrália. Mas não tão próximo assim como algumas pessoas pensam, É verdade. Né? Algumas pessoas pensam que é muito próximo e que alguns já perguntaram até se dava para ir de ônibus, mas não. Não dá, é uma ilha. É 3 horas de avião, pelo menos. É semelhante em alguns aspectos e outros nem tanto. Mas a Nova Zelândia e a Austrália fazem muitos negócios juntos, né? Então, muita coisa de... as empresas, a maioria das empresas que tem aqui na Nova Zelândia são filiais das empresas na Austrália, né? Então, eles trabalham muito juntos de modo geral. Qual que é a nossa intenção hoje? A gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Só que a gente vai gastar aí alguns minutos, eu não sei exatamente se são 20 minutos ou meia hora. A gente vai tentar correr, passar o máximo de informação possível, no menor tempo possível, só que a gente vai tentar reduzir bastante para que vocês possam fazer perguntas no final, que é o que a gente acha que é mais relevante. Como nós vamos abordar vários tópicos, então a gente aprofunda de acordo com as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então fiquem à vontade para perguntar. Assim que a gente terminar, vai ter um espaço para poder fazer perguntas, tá ok? Vamos começar, então. Você quer que eu compartilhe aqui? Isso. Sim. Isso, tranquilo. E precisa fazer alguma coisa. Open System Preference. Desculpe, é a primeira vez que a gente está usando isso no Mac, parece que tem algumas configurações que precisam ser feitas. Ele não abriu. Deixa eu falar. PowerPoint também. Se você quiser me enviar o arquivo, eu posso apresentá-lo por aqui, passando para você também. Talvez seja, está dando problema aqui no Google, como eu not be able to record the content of your screen until you click now. Agora fecha. Vamos tentar. Peraí, vamos tentar de novo. Checar a conexão deles, viu? Acho que ele já deve estar voltando aí. Bom, conta uma piada aí, velho. Enquanto os caras não vêm. Hoje eu passo. Pode contar uma aí. Não. Enquanto... Isso tudo faz parte do plano, tá tudo combinado, né? Eu aproveito para dizer para os alunos, enquanto o pessoal não volta aí, aproveitem no final, façam bastante perguntas aí, tá? Ela vai falar, mas a esposa dele trabalha como recrutadora de TI, na área de TI, ou seja, eles estão lá na Nova Zelândia, então ela não está recrutando gente para trabalhar no Brasil, né? Então, para trabalhar até lá na Nova Zelândia, eu me lembro que no final do ano passado ele me mandou uma mensagem e perguntou assim, e aí, quer vir para Nova Zelândia? Se quiser, é o momento. Ele está tendo bastante oportunidades para trabalhar remotamente na nossa área e também com as ferramentas tecnológicas que eles vão passar aí, né? E no final, galera, para os alunos aí, quando acabar o talk, vocês se mantenham, porque nós vamos passar todas as orientações das demais atividades para vocês aí, ok? Ok.
Olá, se quiser falar alguma coisa, toma conta aí que eu vou resolver esse probleminha técnico. Beleza. Só vou complementar o que o professor Douglas falou sobre a gente conversar depois. Provavelmente a única coisa que a gente vai fazer é separar as salas, né? Ele fica com o pessoal do TADS, né? Eu, o senhor Renato, que quiser ficar também com o pessoal do TDS, que tem algumas atividades que vão ser diferentes dentro do cronograma. Aí a gente conversa em separado. Eu acho que eles retornaram. Beleza, retornaram. Tudo certo aí, Rubens e Edneia? Vocês conseguem ver nossa tela? Sim, estamos vendo e ouvindo vocês. Tá ótimo. Nós não conseguimos ver vocês e nem nós mesmos, então nós não sabemos se a gente está aparecendo aí para vocês. Estão aparecendo, fica tranquilo. Maravilha. Ótimo. Então, nós somos os convidados de hoje, Rubens Edneia, mais conhecida como Didi. E Rubinho. E Rubinho. Eu trabalho como consultor na plataforma Microsoft 365. Talvez vocês tenham ouvido antes como Office 365, que é a nuvem da Microsoft, né? Por ser consultor Microsoft 365, eu trabalho com algumas ferramentas, como por exemplo, Microsoft Teams, SharePoint Online, toda a Power Platform com Power Apps, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agent. A gente não tem cliente com essa última tecnologia, mas é esperado que eu trabalhe com isso um pouco, mas também não muito profundamente. E também trabalho com Azure, né? Então, Azure Functions, Logic Apps, App Service. Eu estou mais focado em nuvem. Nuvem é o foco do meu trabalho como consultor. Eu estou do outro lado da mesa, né? Algumas pessoas amam receber a minha ligação, outras pessoas já reclamam, porque muita gente que trabalha na área de TI vive recebendo ligação dos recrutadores e já tá me enchendo o saco de novo, né? Então, eu sou recrutadora de tecnologia. Na realidade, a maior parte da minha carreira eu trabalhei com tecnologia, mas já trabalhei com algumas outras coisas dentro da área de recrutamento também. Dentro da área de tecnologia, já recrutei de tudo, de desenvolvimento, negócios, produtos, C-levels, enfim, tudo quanto é tipo de produto para a área de tecnologia já fui envolvida. Já trabalhei com projetos de RPO, de Executive Search, e as minhas duas paixões aí de carreira tá no Candidate Experience e Employee Experience, que é um pouco sobre a experiência dos meus candidatos, das pessoas que eu contrato, desde o momento da primeira ligação que eles recebem até o momento que eles saem da empresa, né? Então, são o meu foco de trabalho aí. Nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Desde quando nós começamos a trabalhar na área, a gente acredita que existem vários caminhos diferentes de carreira, né? E, de repente, alguns caminhos que a gente passou podem ser úteis para vocês. Primeiramente, eu coloquei aí no slide começando desde 2001. Todavia, eu acho que a minha história começou bem antes do que isso, né? Então, meu irmão começou a fazer técnico em processamento de dados em 94, acredito, há bastante tempo antes. Nessa época, eu estava começando a adolescência e eu senti curiosidade. Ele começou a aprender a programar e começou a aprender mais sobre tecnologia. Meu pai comprou o primeiro computador. E aí, naquele momento, eu comecei a sentir uma afinidade e desejo. Naquela época, eu apenas jogava, mas meu irmão incentivava, não, você tem que aprender a fazer seus próprios jogos. E aí, eu desenvolvi um interesse por programação. E enquanto meu irmão estudava, eu acabei fazendo alguns trabalhos com ele, estudando um pouquinho disso. E comecei a fazer alguns programas bem básicos. Nesse período aí, eu devia ter uns 13, não 94, né? Já no final, quando ele estava terminando o curso, eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu já estava começando a ter algum contato com programação e desenvolver uma paixão nisso. E o fato é que eu parei de jogar. E até hoje eu não jogo mais, não tenho mais interesses em jogos, não consigo mais jogar. Acabei trocando uma paixão por outra, né? E aí eu peguei e fiz o técnico em processamento de dados também. Nem sei se existe isso mais, provavelmente agora seja técnico em informática, alguma coisa assim. Não sei, talvez não exista mais, mas foi um dos
que fez processamento de dados. Né? Quando eu terminei o técnico, foi um momento decisivo e um ano muito produtivo na minha vida. Em 2002, eu entendi que eu precisava fazer inglês. A gente vai falar sobre isso, é extremamente importante. Eu participei de alguns programas que eu ganhei alguns cursos gratuitos, né? Eu fiz 12 cursos da Microsoft, eu fiz um curso de redes da Cisco e eu fiz um curso de redes de Java. Um curso de Java. Então, eu estava entre duas áreas, programação e redes. Fiz cursos bons, todos eles de graça, e hoje ainda é mais fácil, porque naquela época nós tínhamos que ir até uma escola para poder fazer os treinamentos, e hoje tem tudo online e gratuito, mas naquela época não era assim. Para mim, você aprender alguma coisa era bem difícil. Então, naquele momento, eu tive uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas. E em algum momento eu tive que decidir se eu iria para a área de programação ou na área de redes. Eu acabei optando por programação porque era o que eu gostava mais de fazer e eu acredito que hoje eu fiz a escolha certa, pelo que eu me conheço, e pelas outras vezes que eu tive que atuar na área de redes, não é uma coisa que eu realmente gosto. Então, já comecei a trabalhar na área nesse mesmo ano. Como eu falei, foi um ano muito produtivo, foram vários cursos de uma vez só, estudava muito, estudava sério, mais do que na época que eu estava na escola, e isso me deu a oportunidade de começar a trabalhar. Então, na faculdade, eu já trabalhava com programação. Quando eu me formei, em 2005, em licenciatura da computação, já tinha alguns anos que eu trabalhava na área. Isso fez com que eu pudesse aproveitar muito melhor a faculdade. Né? Eu fiz licenciatura da computação, um curso, teoricamente, para dar aula. Na época, eu pensava que, qual era meu plano de vida? Eu vou trabalhar como programador durante o dia e vou dar aula à noite. Só que logo eu entendi que não era para mim, eu não tinha muito dom para coisa, não gostei muito da experiência e resolvi não seguir uma área acadêmica. E durante esse período eu entrei em várias empresas diferentes, trabalhei com várias coisas diferentes, trabalhei com várias tecnologias diferentes, trabalhei com .NET, com Stalk, com Forefront Identity Manager, com diversas tecnologias, até que eu fundei uma empresa. E o que deu? Entrei para estatística. As empresas que falham nos primeiros 2 anos. Então, entrei para estatística, infelizmente, saí quebrado e eu fundei e afundei uma empresa nesse período. Mas manteve a persistência, que é o principal, né? E aí eu fui ao mercado de trabalho, comecei a trabalhar na Microsoft como Embed Consultant, mais focado na área de SharePoint e de compatibilidade de aplicações. E nesse período eu fiz um MBA, e depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso para vocês, não sobre o MBA em si, mas pela necessidade de entender o negócio do cliente, entender a necessidade do cliente e o conhecimento que, por exemplo, a administração pode dar para a gente. Em 2015 eu casei com essa belezura, aí um ano depois a gente mudou para Nova Zelândia. Eu tinha o interesse de mudar de país há muito tempo. Eu sempre sonhei com isso. Sempre foi o que eu queria fazer. Só que migrar não é uma coisa tão simples. Exige um esforço muito grande, exige uma construção, um planejamento. Não é tão fácil. Em 2016 eu recebi uma oferta de trabalho e vim trabalhar aqui na Nova Zelândia, numa empresa pequena de software, e depois eu entrei nessa empresa da qual eu trabalho hoje, que é a DXC. E como eu disse, eu sou consultor e trabalho com aquelas ferramentas que eu falei para vocês. O meu foco maior é SharePoint e a Power Platform, que eu vou explicar um pouquinho para vocês depois. Como vocês podem ver, a minha linha do tempo começa um pouco mais tarde, porque eu sou muito mais nova que o Rubinho. 4 anos de muito mais experiência. Segundo ele, 4 anos muito mais bem vivido. Experiências muito bem vividas. Mas eu comecei a trabalhar bem cedo também, eu tive esse privilégio. Também tive um pouco da questão dos jogos envolvidos aí no início da minha carreira. Não que eu jogava, mas em 2005 eu estava no último ano do ensino médio. Também de tecnologia. E foi por esse meio aí que eu comecei a trabalhar, porque
Ele me apresentou para esse senhor, que era dono da empresa, e daí ele falou, não, estou precisando de alguém. E eu falei, legal, eu estou procurando emprego, mas eu na real nem sabia o que eu queria, mas caí de paraquedas e eu terminei o ensino médio em dezembro de 2005, janeiro de 2006 eu já estava trabalhando como recrutadora. Inicialmente, nos primeiros 3 meses de trabalho, eu estava trabalhando como assistente da recrutadora, mas foi tudo bem rápido o que aconteceu, porque em 3 meses ela saiu da empresa e eu acabei ficando no lugar dela. E aí a minha carreira começou por aí, né? Aprendi muito na martelada mesmo, no começo não sabia o que eu estava fazendo direito, então pesquisando muito, pedindo ajuda, né? Procurando por pessoas que trabalhavam na área. E eu nem sabia direito, assim, eu realmente caí de paraquedas, eu nem sabia direito, assim, como fazer, o que fazer, que tipo de, o que estudar, né? E a área de recrutamento tem uma área ampla que você pode estudar, né? Tem vários cursos que você pode fazer. Eu me formei em 2015. Inclusive TI também. Quem faz TI pode virar um recrutador na área de tecnologia. É uma área boa também, uma área de carreira que é bacana. É verdade, existem várias consultorias que atuam nesse modelo, eles recrutam profissionais que se formaram em tecnologia, ou que estão se formando em tecnologia, que queiram trabalhar com recrutamento, e buscam essas pessoas para fazer um tipo de recrutamento mais técnico, né? Então é bem comum também, não sei se vocês já tinham conhecimento dessa área, mas é uma oportunidade de carreira aí também para alguém que não, de repente, não quer trabalhar ali, né, numa área mais técnica, mas que quer usar o conhecimento técnico que tem de uma forma numa área mais humana, né? E aí eu resolvi estudar psicologia alguns anos depois, eu estava trabalhando na área já há alguns anos, passei por algumas empresas, sempre trabalhei em consultorias. Então, comecei como já falei, como assistente de recrutamento, fui passando por outras áreas, trabalhei com outros tipos de recrutamento também. Então, atendi vagas de engenharia, vagas na área financeira, mas durante todo o período da minha carreira eu sempre estive envolvida com vagas na área de tecnologia. E passei por várias consultorias, como falei para vocês, por vários cargos, né, fui crescendo, tive a oportunidade de fazer gestão de equipes. E em 2015 me casei com essa beldade aqui e me formei tudo ao mesmo tempo, e um ano depois a gente estava aqui na Nova Zelândia. Esse era um sonho muito mais do Rubinho do que meu, né, de sair do país. Eu não era algo que eu buscava, na verdade, nem era muito algo que eu queria, mas que a gente não faz por amor, né? Fizemos um acordo pré-nupcial. Fizemos um acordo pré-nupcial e nos casamos e mudamos aqui para Nova Zelândia. Só que eu não falava nada de inglês, né? E então isso foi um pouco difícil para mim no começo. Estudando, para mim foi uma dar esse apoio, né, essa segurança, e eu pude ficar aqui, tive essa oportunidade de ficar aqui estudando. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa condição, nem mesmo financeira, né, porque estar em outro país, a gente sabe que é caro, se você não tem um emprego, é bem difícil, o custo de vida aqui é muito alto, então eu tive essa condição de ficar estudando, e para mim foi uma coisa bem estratégica, né, pra gente, porque eu poderia trabalhar com várias outras coisas, aqui tem muito emprego, né, tem várias opções, mas eu decidi focar em estudar inglês para que eu pudesse tentar voltar a trabalhar na minha área, porque eu sabia que aqui também tinha espaço para isso, né? Só que eu precisava falar inglês. Então, fiquei um ano estudando mesmo, assim, o dia inteiro. Eu estudava na escola de manhã até 3 horas da tarde, depois o resto do dia estudando em casa, mas foi muito bom. Um ano depois eu consegui voltar para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar aqui também numa consultoria de tecnologia. E estou há 2 anos aqui trabalhando. Infelizmente, acabei de ser atingida também pela essa situação aí do Covid, entrei para a estatística. A empresa que eu trabalhava é uma empresa australiana e eles decidiram fechar a filial aqui na Nova Zelândia, então eles demitiram todo mundo, né?
E aí agora estou aqui esperando passar um pouco esse momento e me preparando para o próximo momento de trabalho aí para buscar uma outra oportunidade. Em épocas de crise, geralmente as empresas, a primeira coisa que faz é parar de contratar. Se parou de contratar, as pessoas que contratam já não tem mais o que fazer. Todavia, quando o mercado começa a se recuperar, também é a primeira área a se recuperar. Eu, ouvindo o comentário de vocês aí, uma coisa que tem me chamado muita atenção, fora todo o currículo, né? Mas a gente ouve uma lenda de que inglês é muito importante. Isso é verdade? Como que é essa história aí? Acho que isso aí a gente vai falar no próximo. Vamos a gente vai falar sobre isso daí. Não é importante. Inglês definitivamente não é importante, é essencial. Mas vamos começar pela ordem aqui, né? Então, nós aprendemos algumas coisas na nossa vida, durante a nossa carreira, né? Existem diversas, nós não vamos falar sobre todas, nós vamos trazer algumas aqui e não necessariamente elas são as mais importantes, mas são as que nós escolhemos para compartilhar com vocês hoje, talvez porque ouça-se falar menos, ou algumas porque a gente acha que é importante reforçar. Ou coisas que a gente bateu a cara também e aprendemos. Que nada melhor para aprender do que você cometer erros. Então a gente cometeu alguns erros, alguns não são erros, são coisas que nós aprendemos antes, evitamos os erros e aí nós estamos compartilhando com vocês. Então o primeiro que nós vamos falar é sobre o autodesenvolvimento. A faculdade, a escola não é suficiente. Não é. Infelizmente, é ótimo o trabalho que os professores fazem, eles tentam, só que quando surge uma tecnologia, principalmente no mercado de tecnologia, quando surge uma tecnologia, até o mercado começa aí se não prestarem atenção naquela tecnologia para começar a ensinar, você já perdeu uma vantagem competitiva. De você estar à frente do mercado. Tempo é reduzido, enfim, a escola ela tem que se preocupar em te dar uma base, te dar um fundamento que é extremamente importante para a sua carreira. Só que se você quiser estar atualizado e quiser estar em uma posição privilegiada, onde você possa estar à frente de outras pessoas e conseguir emprego com mais facilidade, você precisa estudar bem além do que a instituição de ensino te ensina. Além disso, na sua carreira, a gente espera que a gente vai entrar na empresa, que a empresa vai ensinar, que ela vai colocar alguém do seu lado para poder te ensinar, que vai te pagar curso, etc. Isso não acontece na prática. Eu trabalhei por muitos anos e foram pouquíssimas empresas que eu tive a oportunidade de fazer algum curso e ter alguém do meu lado para ensinar, isso não existiu. O que aconteceu eu pegava o código de alguém, entendia, e isso me ajudava a compreender e crescer. Mas não necessariamente aquela pessoa me ensinava. Quando a gente está com dúvida, claro, a gente pergunta e a gente aprende com outras pessoas. Mas ninguém vai pegar na sua mão e vai tentar te ensinar. Então, o autodesenvolvimento é extremamente importante. E passando para o próximo tópico, que é o inglês, que a gente já citou aí, que o Rubem já falou, que vocês já perguntaram, que realmente é muito, muito, muito importante. Eu falo da minha experiência própria, porque eu nunca dei o devido valor a aprender inglês que eu deveria ter dado, sim, há muito tempo, né? A gente pode criar mil desculpas, né? Eu vim de uma família humilde, não tinha condições de pagar um curso de inglês, naquela época não tinha internet, estudar era muito mais difícil, como o Rubens falou, tinha que ir para a biblioteca, etc. Mas a gente já chegou à conclusão em várias coisas que, sim, se você der prioridade para alguma coisa e correr atrás daquilo, né, e pedir ajuda, etc., hoje as coisas estão muito mais fáceis e muito mais acessíveis, né? E o inglês, hoje, você consegue aprender até sozinho, estudando na sua casa, no seu celular, né? Duolingo, E eu perdi oportunidade de trabalho porque não sabia falar inglês, eu perdi oportunidade de promoção na empresa que eu trabalhava porque não falava inglês, oportunidade muito boa de carreira. E eu sempre falava assim, não, é importante, mas quando eu terminar a faculdade, quando eu não sei o quê, eu fui deixando para lá. E quando eu cheguei aqui, eu sofri muito no primeiro ano que eu estava aqui, e eu ainda consegui recuperar isso
curto prazo de tempo, né? Mas eu sofro até hoje com o inglês, porque a gente está num lugar onde as pessoas falam inglês, são pessoas que são nativas, né? E o nosso inglês é uma desvantagem em relação ao deles, né? Então a gente tem dificuldade de conversar, de falar, etc. Por que o inglês é tão importante? Não é só para você conseguir entrar no mercado de trabalho, ou porque as empresas pedem, tem empresa que pede e nem usa, tem empresa que pede só como eliminação no processo seletivo, porque tem muita aplicação, precisa selecionar os candidatos de alguma forma, mas por várias outras questões. A maioria dos conteúdos para você estudar tá em inglês. Assim, você vai achar coisa em português? Claro que tem muitas coisas em português, mas principalmente na área de tecnologia, as melhores coisas Os recursos são em inglês. estão em inglês. E até os cursos mais baratos são em inglês. Por exemplo, se você for para a Udemy, você vai comprar um curso por $11, $10. Você vai comprar cursos semelhantes no Brasil e às vezes inferior, você vai pagar aí 500, 600 reais. Isso de cursos online, pelo que eu vi. Então, como a competitividade é maior, tem muito mais gente falando inglês no mundo inteiro, você vai ter mais disponibilidade de conteúdo e Mesmo para entrar de trabalho, né? Por exemplo, uma multinacional, uma empresa que tem contato com outros países, ou quem sabe até trabalhar num time global, o inglês é essencial, né? Já conheci muitas histórias de muitas pessoas que falaram, que estudaram inglês de pequeno, ou que deixaram de estudar, e realmente você não perde nada. Assim, se você está em inglês, você achar assim, eu nunca vou usar na tua vida, esquece, você vai usar em algum momento, por mais que você não perceba, você vai usar e é muito importante, vai te abrir. Você pode viver uma vida inteira sem falar inglês? Pode. 3% da população brasileira fala inglês, né, das pessoas que moram no Brasil. Você até pode, só que se você pelo menos tiver uma noção, conhecimento básico, vai te abrir muitas outras portas. Né? Existe o custo de oportunidade. Quando você não fala inglês, você pode perder uma promoção, você pode perder o trabalho dos seus sonhos, e você deixa de crescer em vários aspectos pela disponibilidade de conteúdo. Agora, o terceiro assunto é o foco no cliente. Oi, Dinéia. Aqui é a professora Keila, tudo bem que está falando? Tudo jóia. Deixa eu só complementar, antes do seu colega continuar, a questão da importância da língua inglesa, não só da língua inglesa, mas de outro idioma. Quando eu me formei em secretariado executivo, eu fui para os Estados Unidos. Então, eu enviei os currículos, depois de uma semana eu consegui um trabalho para ganhar $4.000. Isso foi em 2005. Estava trabalhando numa rede de restaurantes mexicanos. Quando fazia um mês, mais ou menos, 2 meses que eu estava no restaurante, num restaurante francês de luxo, ao lado, tinha aberto uma vaga para o secretário executivo. Fui lá, fiz entrevista, tudo. Era 90% que eu ia ser contratado, né? Eu ia ganhar $6.000, então era $2.000 a mais do que no restaurante que eu trabalhava. E aí, quando já estava certo que eu ia ficar na empresa, eu estava saindo, a entrevistadora pergunta, esqueci de fazer uma pergunta. E aí eu toda contente, qual que foi? Você fala francês? Não falava. Então eu perdi a oportunidade de ganhar $6.000 por causa de um idioma. Então alguns colegas podem perder oportunidades por não saber a língua mundial, que é o inglês. Então, eu acho uma grande importância para o pessoal estar fazendo. E nada melhor que você fazer um intercâmbio. O que você leva 1 ano para aprender no Brasil, você vai no intercâmbio, mora em outro país, aí em 1 mês, 2 meses, você já está falando. Então, quem tiver a oportunidade dos alunos que estão ouvindo, vá e não tenha medo. Tá bom? Obrigada, desculpa a interrupção. Obrigada pela colocação, realmente inúmeras histórias assim, né? Eu passei por isso também, de perder oportunidades porque não sabia falar o inglês. Outros idiomas também podem ser muito informações, de conteúdos, a maioria das coisas estão em inglês. Mas se você tem a oportunidade de aprender outros idiomas além do inglês, também pode ser com certeza uma vantagem competitiva para você. Nós somos de tecnologia. E se você escolheu tecnologia é porque você ama tecnologia, correto? Correto. Só que o seu amor por tecnologia não deve ser maior do que o amor pelo seu cliente.
O seu cliente, ele tem uma necessidade. E a tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim. No início da minha carreira, eu era apaixonado por desenvolver software. Só que eu queria desenvolver software de acordo com os livros. Seguir exatamente quais eram as melhores práticas descritas nos livros. Só que, às vezes, o meu cliente, ele tinha um sistema que era para ser usado por 5 pessoas. Faz sentido eu criar um sistema com a melhor performance possível, usando as melhores práticas, com os melhores padrões de programação para esse cliente? Não faz sentido. Às vezes, um software de arrasta e solta, com uma interface visual, poderia resolver o problema. Eu desenvolvi sistemas em .NET para empresas pequenas que eu poderia ter usado o Axe rapidamente e ter entregado a solução para o cliente em uma semana em lugar de... muitos para mim qual era a necessidade dele, querendo um sistema. Eu falei, não, você não precisa de um sistema, você precisa de um arquivo Excel que faz o que você está fazendo. E eu fiz o Excel na hora para o cliente, ele ficou feliz. Então, o que nós temos que focar é na necessidade do cliente. É o que o cliente precisa, na hora que ele precisa, com o budget que ele precisa. Esses são os valores mais importantes que a gente tem que ter na nossa área, é resolver problemas do cliente. Principalmente quando se fala de um mundo onde as tecnologias ágeis estão em foco, né? Quando você faz alguma coisa que está muito fora daquilo que o teu cliente precisa, acaba gastando um tempo muito maior e acaba trabalhando de uma forma muito mais longa e, às vezes, muito mais custosa. Uhum. Outro tópico que a gente colocou aqui, que é bem importante também, questão da inteligência, de desenvolver inteligência emocional, né? A maioria das pessoas são contratadas no mercado de trabalho pelas habilidades que elas têm e elas são demitidas porque elas não conseguem lidar com pessoas. Né? Então, tem problemas com o chefe, tem problemas com o colega de trabalho, tem problemas com frustração, tem problemas com perfeccionismo, uma série de coisas que acabam atrapalhando a gente no dia a dia, não apenas no mercado, no local de trabalho, mas na vida como um todo, porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções. Né? Então, é algo que assim, as pessoas não costumam dar o valor e o foco que é importante. As pessoas acabam deixando de lado, mas é uma coisa extremamente importante. Saber lidar com as pessoas, saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Eu já tive experiências assim, imagino que vocês já tenham tido também, de ver pessoas que às vezes por uma coisa pequena grita, ou um chefe que grita com o funcionário, ou a pessoa que sai chorando do ambiente de trabalho, às vezes por uma razão forte, mas às vezes por alguma coisa pequena também, né? Então, desenvolver uma inteligência emocional é extremamente importante, né? Trabalhar isso é extremamente importante, não deixar de lado. A maioria das pessoas deixa isso de lado como se fosse algo, isso aí eu vou só focar em me desenvolver outros skills, outras áreas que eu preciso criar, que eu preciso aprender, tecnologias, etc., que eu preciso estudar, e acaba deixando um pouco isso de lado. Isso é extremamente importante, né, para você lidar com clientes, para você lidar com chefes, para você lidar com funcionários, né, com pares. É algo que a gente gostaria de reforçar aí para vocês também. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Uma coisa que eu não contei para vocês foi que antes de ter esse amor por tecnologia, eu fiz vários cursos. Datilografia, serigrafia, nem sei se vocês já ouviram esse termo, mas é impressão em camisas. Na época não era com impressora, era com tela, aquela que você põe em tinta mesmo. Tem certeza que você não é mais velho do que está contando? Não tinha acesso às coisas mais novas, eu acho, né? Tudo de graça, cara, sempre teve à disposição. Essas coisas que eu tô falando para vocês, coisas que eu fiz na igreja católica e entidades. Minha família era uma família humilde, mas consegui fazer tanta coisa que vocês não têm noção. A maior parte dessas coisas hoje eu não uso. Não, a gente usa, sempre vale a pena. Né? Mas eu fiz uma quantidade imensa de cursos que eu não consigo contar. E ter essa amplitude é extremamente importante. Você ter conhecimento de várias coisas vai te ajudar a decidir melhores soluções. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer alguma coisa, de fazer algum curso, faça. Okay? Isso vai um pouco contrário a você definir a sua carreira e você correr atrás dos seus objetivos.
Então, qual que é o ideal? É que você tenha uma amplitude maior de conhecimento, mas que você se especialize em alguma coisa. Se você se especializar bem em uma coisa, vai ser aquilo que vai te gerar emprego. Mas em alguns momentos você tem uma amplitude de conhecimento, faz com que você construa melhores soluções. Então você, por exemplo, eu trabalho com muitas ferramentas. Eu sou especialista em SharePoint, mas tem, sei lá, umas 20, 30 ferramentas diferentes que eu conheço. Quando o cliente vem falar comigo, eu sei falar para ele qual que é a ferramenta mais apropriada. E já teve casos de clientes que eu alertei sobre qual seria a ferramenta correta, eles usaram a ferramenta errada e depois tiveram um baita de um prejuízo. Ainda que fosse eles estivessem usando a ferramenta que é da minha especialização, eu falei, ó, não é essa que você tem que usar, é outra. Então, na nossa vida é importante, esses pequenos conhecimentos que a gente tem de outras coisas, eles são bem úteis. Então, preste atenção nessas pequenas coisas que a gente pode conhecer, sem com muita profundidade, né? Tem um ditado em inglês que fala a mile wide e a inch deep. Seria 1 milha de amplitude e uma polegada de profundidade. Isso é extremamente importante. Você conhece só o básico de algumas coisas para entender o que faz, como é que é, para ser o suficiente para correr atrás, mas tem alguma coisa que aí é o seu segredo, que é a sua especialização. Ter habilidade para conversar com outros públicos também, Sim. né? Ok. Próximo ponto que a gente queria falar com vocês é algo que acaba entrando um pouco na nossa área, que é a carreira de tecnologia fora do Brasil, né? Tem um estudo que foi feito em 2018, 2019, então bem recente pela BCG, com profissionais no mundo inteiro, e eles chegaram à conclusão que no Brasil, 87% dos profissionais de tecnologia sonham em desenvolver uma carreira fora do Brasil. Então, um número muito alto. Isso provavelmente engloba uma boa parte de vocês aí. Muita gente não tem esse interesse, tem interesse em focar no mercado brasileiro, que também é um mercado muito amplo, que também tem muita oportunidade, né? Mas acho que é um assunto que vale a pena a gente dar uma pincelada, justamente porque o número de gente que tem esse interesse é grande, né? Algo que a gente percebe também que é uma tendência muito forte, principalmente agora nesse mundo pós-Covid, né, é a questão do trabalho remoto. Muitas empresas que nem sonhavam, que nem tinham expectativa e nem interesse em oferecer para os profissionais a oportunidade de trabalhar de casa, de trabalhar de outros lugares, tiveram que aprender, estão tendo que aprender isso na prática, né? E muitas empresas vão perceber que elas podem se adaptar e podem continuar assim. Já tem empresas que e mesmo eles não estão tendo aulas online. Uma tendência, e é inevitável, é irreversível. Cada vez mais teremos mais trabalhos remotos. Agora imagine, para contratar um profissional nos Estados Unidos, vou colocar que é 40, 50 dólares a hora, vai, de um programador. Talvez a gente um pouco mais. Aqui, aproximadamente isso também. Quanto que é no Brasil? Em dólares. Talvez 10, 15, 20 dólares. Olha a oportunidade para as empresas. E se nós falarmos de Filipinas? Índia, Vietnã, cai para 10 dólares, talvez. Então, veja, a oportunidade. Mesmo os países ricos, eles começam a trabalhar com times remotos. Isso já estava acontecendo, já era uma tendência que foi acelerada pelo Covid. Exatamente. Principalmente no mercado de tecnologia, que já era pioneiro em fazer esse tipo de coisa, né? Existem já várias empresas que têm times globais, que a gente até citou um pouco antes, né? Só citou. Eu conheço empresas e clientes que têm um time que tem uma pessoa no Brasil, uma pessoa na Europa, uma pessoa na Nova Zelândia. Então, assim, o time que você trabalha mesmo, né? Tem pessoas aqui em Fiji, Vietnã, na Austrália, vários lugares diferentes da Austrália. O time que eu trabalho mesmo, não é a empresa, tem pessoas lá. O time que eu trabalho, ele é totalmente remoto, praticamente remoto. Aqui em Auckland tem eu e mais uma pessoa. Nós temos uma em Wellington, duas em Wellington, uma em Christchurch, um monte em Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, em vários lugares diferentes, Fiji, Vietnã, todos os lugares a gente
todos os lugares da nossa região, a gente tem pessoas trabalhando no mesmo time. E isso, assim, ele é bem interessante porque talvez você possa desenvolver uma carreira uma carreira global mesmo sem sair do conforto da tua casa, né, cercado da sua família. Então, fiquem atentos a isso porque é muito importante. E, de novo, né, você precisa falar inglês para conseguir isso, né? Então, mais um foco aí para estudar inglês, o quanto é importante, né? Porque talvez você consiga essa oportunidade aí sem ter que sair da tua casa, da tua família. Mas eu queria realmente mudar, eu queria ir para outro país, ter essa experiência, fazer um intercâmbio, sei lá, passar um tempo em outro lugar. A primeira coisa que você tem que pensar assim, mudança, para onde? Para onde eu vou? E pesquisar muito, né? Porque num cenário pré-Covid, existem assim, um monte de países que aceitam imigrantes, principalmente imigrantes qualificados na área de tecnologia, porque é um mercado que está em crescimento no mundo inteiro, né? Países como aqui, como a Austrália, a Irlanda, o Canadá, e vários outros países da Europa estão sempre abertos e eles têm vários planos para profissionais que querem imigrar, que são qualificados e que querem trabalhar com eles, né? Então, pesquisar é muito importante, não só pesquisas de onde ir ou pesquisas mais de emprego, mas também se aquele país, aquele local, você vai conseguir se adaptar nele, a sua família vai conseguir se adaptar nele. E aí a gente fala de uma série de coisas que são importantes, desde clima, né? Se eu consigo morar num lugar que é muito frio, por exemplo, eu consigo morar num lugar em que o tempo é cinza o tempo inteiro, né? São coisas que a gente talvez não pense país muito. Quente, igual Dubai. Países muito quentes, exatamente. Eu trabalhei num projeto uma vez para Dubai que eu precisava ficar trocando, mandando gente o tempo inteiro, porque as pessoas não se adaptavam com o calor lá, é muito quente. Até questões religiosas, tem países que você não tem liberdade religiosa, países que, por exemplo, você não pode exercer sua fé, por exemplo, né? São coisas que é muito importante levar em consideração. No ano passado eu tentei trazer uma pessoa para trabalhar aqui na Nova Zelândia, uma pessoa do Brasil, e essa pessoa tinha tido uma experiência muito ruim num outro país que ela foi. E ela passou por todo o processo, ela queria muito vir para cá, mas acabou que no final do processo, essa pessoa até foi aprovada no processo seletivo, recebeu a proposta, mas não conseguiu vir, porque ela estava realmente com muito medo, porque ela teve uma experiência muito ruim em outro país, né? Então, assim, pesquisar muito sobre tudo. Hoje na internet tem tudo, tem grupos no Facebook, tem no próprio LinkedIn, tem brasileiros em tudo quanto é canto do mundo, né? Então aproveita essa afinidade que a gente tem do nosso idioma, da nossa cultura, procura as pessoas que são brasileiras, que estão nos lugares onde você tem interesse, chama para conversar, a maioria das pessoas são abertas, né, a bater um papo, a conversar, a dar dicas, então pesquisar muito, muito, é muito importante. E aí, uma vez que você decidiu para onde você quer ir, ou quais são as opções, né, que são viáveis para você e para sua família, daí começa uma fase um pouco mais profunda, que é a fase de preparação. Isso envolve dinheiro, isso envolve você se qualificar. Exato. Se planejar com sua família, entender se a família aceitaria. Uhum. São vários pontos. Existem, inclusive, sites que falam esses pontos que podem ser pesquisados. Exatamente. Quando a gente veio para cá, por exemplo, antes de vir para cá, mais de um ano, né? Mais de um ano, o Rubens chegava em casa todos os dias e ficava lá no computador estudando. 4, 5 horas. Conheço o sistema de imigração praticamente de todos os países de língua inglesa. Eu dei uma olhada para ver qual seria o melhor caminho para a gente. Uhum. E estudando inglês também, para melhorar o inglês, para participar preparação para participar das entrevistas, né? Existem países como aqui que dão condições de trazer você já com emprego, né? Então, essas preparações são muito importantes. Ter disciplina para se preparar, porque às vezes quando é uma coisa que parece que está distante, ou que é um projeto a longo prazo, a gente tende a perder a disciplina. Falar, amanhã eu faço, amanhã eu estudo, amanhã eu me preparo.
mas você tem que ter um planejamento regradinho, vou estudar todos os dias, vou estudar 2, 3 vezes por semana, vou estudar, né? Ter um planejamento de como você vai se preparar e realmente fazer isso, né? Não criar desculpas, o que é bem difícil, mas é muito importante. E também ter resiliência, porque talvez você precise se adaptar. De repente você escolheu ir para um país em que as tecnologias que você tem interesse, ou que você já trabalha, elas não estão em alta, né? Mas você quer muito ir para aquele país, então o que você tem que assimilar, que você poderia adequar, né? Por exemplo, aqui, quem trabalha com SAP É um pouco mais difícil. É bem difícil, é bem difícil. COBOL ainda é muito mais difícil. Também. Aqui é um país pequeno. COBOL geralmente são usados por bancos e empresas muito grandes e antigas. SAP são para empresas geralmente gigantes. Então, por exemplo, no nosso mercado aqui, o Dynamics é muito mais popular do que o SAP. Uhum. Então, nós temos amigos que ganhavam super bem no Brasil, super requisitados no Brasil, que vieram para cá. E hoje eles mudaram de área porque SAP aqui não é que não tem mercado, mas é um mercado mais restrito e competitivo. E aí acabam dando preferência para quem não precisa de visto, né? Para quem fala muito bem inglês, para quem é nativo. Então, tem que entender qual que é o cenário de onde você está indo, para que talvez você precise se adaptar. Tem um outro rapaz aqui também, que eu contratei há pouco tempo, brasileiro também, que no Brasil ele trabalhava com Siebel. Aqui na Nova Zelândia, tem vaga, mas é pouca vaga. Ele viu que o mercado não era tão amplo, ele estava com dificuldade de se recolocar. Ele foi esperto, foi lá, tirou uma certificação de Salesforce e aí eu consegui contratar ele como consultor júnior de Salesforce. Então, ele usou uma experiência similar ao que ele tinha, mudou de tecnologia, né? Foi resiliente nesse sentido, estava disposto a ficar aqui, então ele acabou trocando a tecnologia que ele trabalhava e está bem agora, né? Então, essa resiliência para se adaptar, e às vezes nem é só com a questão de tecnologia, mas com várias outras coisas que, quando você migra, você percebe coisas que você nem imaginava que você precisaria se adaptar, mas que você precisa, né? Então, são coisas para ficar bem atento. Só abrindo um parênteses aí, a gente sabe da distância, muitas vezes, que a gente tem entre a sala de aula e o mercado real de trabalho, embora a gente tente aproximar isso, mas isso eu vejo como um dos motivos também da gente ter várias disciplinas diferentes no curso. Quem é que nunca disse, poxa, eu não gosto daquela disciplina A ou daquela disciplina B, por que eu tenho que fazer isso? Mas isso nos ajuda também a expandir esse leque, estar mais preparado para as adversidades, e a gente consegue migrar um pouquinho mais tranquilamente, digamos assim, entre essas situações, porque nós já tivemos uma passagem em situações parecidas, trabalhar, por exemplo, quando eu me lembro que eu fazia o curso técnico e até o ensino superior, cara, eu não queria nem saber de ouvir a palavra HTML. Né? Em determinado momento eu falei, não, eu preciso entender alguma coisa disso, e eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive na faculdade para dar aula no ensino superior, o rapaz chegou e falou assim, olha, o que a gente tem aqui é aula de web para dar, você quer? Falei, cara, nunca fiz isso. Ele falou, tá aqui o material, topa se virar? Falei, vamos lá, né? Então, de certa maneira, essa bagagem que a gente vai tendo nos cursos aí, lidando com várias situações adversas, nos ajudam nisso aí também. Com certeza. Com certeza. E aí, aqui o que a gente queria colocar para vocês também, mas só dar uma pincelada, que é a Nova Zelândia, que é onde a gente mora, né? Que é o mercado que a gente conhece melhor. A gente pode conversar melhor, né? É sobre a Nova Zelândia. Embora muitos países tenham programas de imigração, sejam bons, a gente não está dizendo que a Nova Zelândia é melhor. Não. Mas a gente conhece quais são os pontos fortes e os pontos fracos da Nova Zelândia, e a gente conhece razoavelmente bem o sistema de imigração pré-Covid. Exatamente. E é algo que a gente pode compartilhar com vocês, e também a gente vai falar assim bem superficial, mas se alguém tiver interesse na Nova Zelândia e quiser conversar com a gente depois, a gente fica à disposição também para dar informações um pouco mais profundas ou para compartilhar materiais, né, coisas que podem ser úteis, né? Mas a Nova Zelândia é um país pequeno,
Essa semana, a Nova Zelândia bateu a marca de 5 milhões de habitantes, né? Então, foi essa semana. Então, você imagina, só a cidade de São Paulo tem quase 3 vezes esse número, né? É um país pequeno, e dentro desse país tem cerca de 10 mil brasileiros que moram aqui, né? Brasileiros e filhos de brasileiros que são considerados brasileiros, até mesmo os que nasceram aqui, porque tem passaporte brasileiro, etc, né? Então, são cerca de 10 mil pessoas. O que a gente pode falar da Nova Zelândia para o mercado de tecnologia? Dentro desses mais ou menos 10 mil brasileiros aí, a maior comunidade organizada é a comunidade de tecnologia. Então, essa é uma vantagem grande aí para vocês, né? Que se de repente tiverem interesse em Tem brasileiro de todas as áreas, desde a limpeza até o executivo, presidente de empresa ou empresário. Só que a comunidade mais bem organizada e a maior é a comunidade de tecnologia. Exatamente. Então sempre tem eventos, né? O pessoal está sempre se ajudando, tem grupos, o pessoal pergunta como fazer isso, o pessoal se ajuda a arrumar emprego, né? Então é uma comunidade bem forte aqui. Algo que é muito positivo para a gente também é que os brasileiros eles são muito bem avaliados aqui no mercado Kiwi, né? As empresas gostam de contratar brasileiros, porque culturalmente o brasileiro, de modo geral, se adapta bem na cultura das empresas aqui, trabalha bem, o brasileiro é reconhecido por trabalhar duro, né? Por não ter medo de falar, por dar opinião, né? Então, que faz parte da nossa cultura trabalhar dessa forma, né? Então, os brasileiros são bem quistos. Eu tenho clientes aqui que falam assim, Edneia, você não tem mais brasileiro aí, não? Me manda mais brasileiro, né? Então, realmente é uma vantagem para a gente, como brasileiros, estando nesse mercado aqui. É um mercado que tem muita escassez de talentos, como vocês viram, a população é pequena e tem falta de gente para trabalhar, né? Isso em todas as áreas, mas na área de tecnologia também. E justamente por ter uma escassez de talentos, existem hoje, no cenário pré-Covid, né? Várias opções de vistos para profissionais que são qualificados, né? Então, você tem imigrações que são por pontos, né? Então, você fala inglês, você se formou na universidade, você tem uma pós-graduação, você tem filhos, tudo isso vai contando pontos e você pode imigrar de acordo com isso. Você pode vir, por exemplo, como estudante de inglês e depois tentar arrumar um emprego. Você pode vir com o visto. Esse emprego vai dar o visto de trabalho. Exato. Esse aqui é o sponsor, é o patrocinador do visto. Tem empresas que elas podem, eles chamam de sponsor, né? As empresas podem patrocinar o visto de imigrantes, né? Então, você é brasileiro, quer vir com uma oferta de trabalho, a empresa entrega alguns documentos para a imigração dizendo que ele não encontrou o profissional com as suas qualificações aqui e você aplica para o visto e a imigração daqui vai autorizar o tempo que você pode ficar, etc. Tem outro visto que é interessante para quem vem estudar também, seja uma universidade ou um MBA, um mestrado. Depois que termina o visto, você tem 1 ou 2 anos de visto de trabalho e você pode trabalhar no país. Se você trabalhou, sei lá, 1 ano, acabou seu visto, a empresa pode patrocinar seu visto para continuar. É um caminho interessante também que a gente viu algumas pessoas fazerem. Esse caminho do MBA, dependendo da cidade que você estiver aqui na Nova Zelândia, você consegue ficar até 3 anos, você ganha automático quando você se forma, até 3 anos de visto de trabalho, né, dependendo da cidade que você tiver. Então, eu só queria destacar isso. Existem vários caminhos diferentes, como ela falou. Esse nós falamos é o caminho da Nova Zelândia, Canadá é semelhante, Austrália é semelhante, a Austrália é um pouco mais difícil, você tem na Irlanda, você tem vários países Portugal. Que tem. Então, o importante é você identificar quais são as opções do país. Exatamente. E se preparar. Agora vamos falar um pouquinho da vida pós-Covid. Tudo que nós falamos sobre as possibilidades de imigração é pré-Covid. Covid vai mudar tudo. O que nós conhecemos do mundo hoje, ou até então, é passado. O mundo pós-Covid é outra coisa. A gente vai começar a se adaptar a uma nova realidade. Nesse momento, por exemplo, a imigração aqui não está nem avaliando opções de visto de imigrantes, né?
aqui não está recebendo voos de outros lugares, só em caráter de exceção para quem é residente aqui. E estima-se que não vai poder entrar voos de outros países aqui até fevereiro, março do ano que vem. Ou até ter uma vacina. Então, tudo pode mudar. A imigração pode mudar, eles podem entender que está tendo uma diminuição na disponibilidade de emprego e simplesmente não dá mais vistos para as pessoas que vêm de fora para trabalhar. Eu acho que o cenário mais seguro, na realidade, é o que a gente falou de trabalho remoto. Em times globais, né? A empresa que eu trabalhava, o dono me ligou nesses dias falando que eles contrataram alguém do Brasil. E aí, quando a pessoa estava para vir, teve o lockdown aqui, né? Eles fecharam, isolaram, não pode entrar. Então, essa pessoa está no Brasil trabalhando para a empresa aqui, e eventualmente, quando abrir as fronteiras novamente, essa pessoa vem para cá. Então, ela abriu a empresa no Brasil e está prestando serviço para cá. Isso é uma possibilidade, como eu falei, o custo aí é menor do que ter um custo de uma pessoa aqui. Agora, vamos falar sobre tendências. Existem algumas tendências no mercado, que provavelmente vocês já ouviram falar de algumas delas, que a gente já sabia que seriam o futuro. Todavia, essas tecnologias, elas não são mais o futuro. Elas estão sendo aceleradas para o presente. Eu vou falar cloud. Cloud é uma coisa que já tem sido falado há alguns anos. Então, você manter a sua infraestrutura, os seus sistemas na nuvem. Isso reduz custos. E o que a empresa quer nesse momento? Veja bem, pós-Covid, estima-se que, em alguns países, 30% de desemprego. Aqui, estava falando em 25% de desemprego. Tem países que falam em 50% de desemprego. Ou seja, todos os negócios como nós conhecemos hoje, eles terão uma retração. Eles terão desafios financeiros. Então, as empresas, elas precisam ser competitivas. E para elas serem competitivas, elas precisam de duas coisas. Elas precisam ser mais eficientes e reduzir custos. Então, com aumento de eficiência, entregando mais com menos, ela consegue ser competitiva. Então, é o que as empresas estão buscando. De modo geral, o mercado de tecnologia, ele já é um mercado privilegiado. É um mercado que já tem escassez, a demanda é alta. Todavia, nesse cenário pós-Covid, talvez seja uma das poucas áreas que cresça. Talvez ela diminua inicialmente, porque as empresas ainda estão se adaptando, estão tentando, estão lutando para poder sobreviver. Mas, em um futuro próximo, elas precisarão investir para que elas possam crescer, para que elas possam reduzir custos, para que elas se tornem mais eficientes. Então, aí entra algumas tecnologias que são fundamentais, elas serão cruciais nesse momento. Por exemplo, cloud. Cloud, você tira um investimento inicial, né, o tal do CAPEX, o capital de custo que você investe, né, a longo prazo, e você começa a aumentar os seus custos operacionais. Né? Sem contar que você pode usar sob demanda. Então, se eu tenho, sei lá, 10 servidores para poder atender as minhas requisições em um determinado período do ano, não preciso ter esses 10 servidores. Eu contrato um serviço na nuvem e durante a semana, o mês de pico, eu aloco mais servidores, pago pelo uso. É um modelo pay-as-you-go. Então, a nuvem entra aí como estratégia para esse momento. Data Science. A empresa precisa entender exatamente o que acontece. Então, baseado no conhecimento que a empresa tem dela mesma, ela precisa ter uma compreensão. Então, nisso aí entra BI, que é você ter a inteligência de negócios, onde você pode reduzir custos, conhecer bem a empresa, entender exatamente como ela funciona. Entra a inteligência artificial, que são processos automatizados para poder entender seus dados, e também automatização. Por exemplo, você tem uma empresa de, advocacia, e você contrata advogados para poder ficar escrevendo documento. Com inteligência artificial, é possível com que a recepcionista, a secretária, atenda o cliente, coloque os pontos iniciais, ela faça algumas perguntas para o cliente e muitos dos documentos sejam automaticamente criados. Área médica. Entrou um paciente, a recepcionista vai lá, ajuda o cara a descobrir quais são os sintomas dele.
a inteligência artificial consegue avaliar os sintomas, colocar quais são as possíveis doenças e quais são os possíveis tratamentos, e o médico faz uma segunda avaliação. Ou até mesmo a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para o médico. Isso são só alguns exemplos. Eu trabalhei num sistema interessante, o Detecta, que tem em São Paulo. Microsoft. Lá em São Paulo. É verdade, lá em São Paulo, desculpa. Mas é próximo, razoavelmente próximo. Então, São Paulo, eles têm um sistema chamado Detecta. Foi desenvolvido pela Microsoft inicialmente para Nova York. São Paulo fez uma parceria com a Microsoft e alterou esse sistema para funcionar em São Paulo. Se tem uma moto parada no acostamento, as câmeras de vigilância que estão monitorando, elas conseguem perceber que aquela moto está parada. Pode ser um assalto, pode ser a moto parada em um lugar perigoso, ela avisa a polícia. Uma moto parou entre carros, pode ser um assalto, ela avisa a polícia. Na China, existem sistemas de vigilância dentro das lojas. Você olhou para um produto, você demorou olhando para aquele produto, ela sabe que você tem interesse naquele produto. Ela pode fazer propaganda para você naquele seu e-mail. Tem reconhecimento facial. Se você sai com um produto da loja, hoje isso já acontece na China. Você não precisa passar cartão de crédito, você não precisa fazer nada. Ele já debita da sua conta. Então, parece futurista, né? Então, aí entra algumas coisas. Por exemplo, IoT, Internet das Coisas. Todos os nossos equipamentos, todos não, a maior parte dos nossos equipamentos já estão ou estarão conectados na internet, né? E com isso gera informação para a empresa, aí com BI, com inteligência artificial, machine learning, a empresa consegue conhecer melhor o negócio dela e consegue criar soluções. Então, você acaba alimentando mais dados para a empresa geram uma maior análise e ela consegue tomar ações que tornem a empresa mais eficiente. E o IoT, todos esses equipamentos conectados, câmera, às vezes até caneta ou até dispositivos de sensores, por exemplo, uma coisa que poderia ser, que pode e provavelmente será usado na medicina. Você entra no hospital, existe um equipamento que mede a sua temperatura. Mediu a sua temperatura, ela já pode avisar que você é uma possível pessoa que está com febre ou com Covid ou alguma coisa nesse sentido. Quando você entra numa loja e você fica olhando demais para um produto, as câmeras podem avisar que você pode ter interesse naquele produto e fazer uma promoção para você naquele momento para te influenciar a comprar aquele produto. Pode mandar mensagem no seu celular. Então, os dispositivos estarão cada vez mais conectados. A questão de robótica, a nossa empresa criou um robô agora na China, social. Então, se uma pessoa não está, o robô vai até ela e avisa, você não está cumprindo os 2 metros. Ou seja, não é uma pessoa que está fazendo esse trabalho, é um robô. E muitos dos trabalhos hoje podem ser feitos por robôs. Por exemplo, drones. Os drones já estão sendo usados nos lugares de piloto de avião. Então, você tem muitos drones que fazem vigilância ou que fazem ataques em questões de guerra sem que eles sejam populares. Estão controlados à distância e mais, com processamento de imagens, você pode deixar com que eles façam tudo sozinho e nem tem uma pessoa para poder controlar. Agora, uma coisa que é puxando sardinha um pouco para o meu lado, que é o lado que eu conheço, mas tem uma área que se fala pouco, que estava começando a se falar, que é a área de low code. O que seria isso? Seria sistemas com pouco código, ou sem nenhum código. Então, vocês vão começar a ouvir falar sobre um termo que é low code, low cost, que é com pouco código e baixo custo. O que seria isso? São sistemas que você faz com o seu mouse, em uma interface visual, que você arrasta, solta e cria sistemas. Então, você consegue criar sistemas para celular, sistemas para internet, você consegue criar sistemas mais básicos e mais complexos usando low code. Existem várias plataformas. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente de algumas dessas plataformas, mas primeiro eu vou dar uma visão para vocês da ferramenta que eu trabalho, que é a Power Platform, que talvez, não sei se vocês já tenham ouvido falar. Tá? A Microsoft, ela desenvolveu alguns produtos. Na verdade, a Power Platform é uma família de 4 produtos, mas eu vou falar sobre 3 só para vocês. Talvez mencionar o 4º. O seguinte, por exemplo, o Power Automate.
você consegue definir lógicas de programas visualmente. Então, por exemplo, quando um arquivo foi enviado para tal lugar, manda para uma pessoa aprovar. Se ela aprovar, você manda para uma outra pessoa por e-mail. Essa pessoa ela vai olhar. Se essa pessoa aprovar, você manda para o setor financeiro para que seja pago. Quando for pago, avisa o sistema de ERP. Tá vendo? Você desenha todo um fluxo em um sistema visual. E isso o próprio analista de sistema pode fazer. Teoricamente, seriam os usuários finais. Mas o usuário final não tem paciência para fazer isso. Então, mais e mais nós teremos analistas que fazem sistemas. Power Apps. Você consegue desenvolver Power Apps usando o seu browser. Sem Visual Studio, sem Visual Studio. Sem uma IDE, a gente fala em português, IDE de desenvolvimento, que é pesada como Visual Studio, você consegue fazer através do browser. Você arrasta, você coloca os controles, eu vou mostrar isso funcionando para vocês daqui a pouco. Você consegue fazer programas que às vezes você demoraria semanas ou meses em algumas horas. Semana passada eu tive que fazer um para um cliente que se eu fosse programar eu demoraria uma semana, mas eu fiz ele em 1h30. Para vocês verem o poder, você consegue fazer algumas coisas rapidamente. Num cenário onde onde as empresas estão querendo reduzir custo, isso tende a ser uma tendência grande. Power BI. O que o Power BI faz? Ele dá o poder para que o usuário desenvolva os próprios inteligências de negócios deles. Então, eles podem desenvolver as visões deles, eles podem desenvolver os relatórios dele. Você, como programador, entrega os dados, né? Você entrega um modelo, ou ele mesmo pode desenvolver um modelo, ou ele pode pegar os dados de um web service, ele pode pegar de um Excel, de um arquivo de texto, e ele pode criar esses sistemas de inteligência de negócio. Através do browser. É o conhecido como Self-Service BI. O usuário final pode fazer. E você pode fazer coisas bem interessantes com Power BI. Inclusive, foi disponibilizado online, eu lembrei agora, um que analisa os números do Covid. Então, você pode entrar e você vai ver lá que você tem um site criado em Power BI que monitora. Eu não tenho certeza se o do Bing/Covid também é Power BI. Mas eu vi um que era mais completo, que foi feito, desenvolvido através do Power BI. E tem o Power Virtual Agents também, que é você criar chatbots para os seus sites. Então, você cria de modo visual, se o cara escolher seguros, você traz essa informação. Aí você pede as apólices dele. Se ele informar a apólice, você já traz o resultado da apólice e chama alguém para poder atender. Sabe esses chats que você entra nos sites? Então, você pode desenvolver eles visualmente sem que você tenha que codificar também. Ô, Rubens e Edneia, nesse momento aqui, eu não posso ver todos os alunos, mas eu acho que tem gente vibrando lá e falando, eu quero isso. Isso aí é só os meus problemas, né? Então, eu queria aproveitar e dizer para os alunos, linkar com uma fala que vocês tiveram no início, falando que muitas vezes a faculdade, com muita boa vontade, as universidades, os institutos, não conseguem acompanhar o que tem de mais moderno no mercado aí, né? Mas está aí na internet, os alunos podem correr atrás. E eu já lanço aqui o desafio, já estamos esperando ver projetos dos alunos usando essas tecnologias que estão sendo mencionadas aí. Com certeza. Eu vou passar para vocês um vídeo, claro que o vídeo está acelerado, o vídeo demora 1 minuto, mas eu creio que dá para fazer isso daqui em 15, 20 minutos, só para vocês terem noção do programa que é feito em tão pouco tempo. Dá uma olhada ali, ó. Começa a criar o programa, começa a arrastar os controles, definir qual é a fonte de dados, formatar como vai ser exibido, né? Aí deixa um pouquinho mais bonito. Lá adicionou uns comandos, criando um formulário. Tudo com drag and drop. Arrasta e solta. Define a navegação entre as telas.
cria outra tela facilmente. Eu não sei se o streaming vocês conseguem ver bem, mas vocês provavelmente conseguiram ver que foi feito no browser rapidamente, um sisteminha sem que você tenha usado muito código. Você só, Sim, tá dando para ver. você só precisa definir alguns comandos igual faz no Excel, e é isso. É simples assim. Claro que existem um pouco mais complexo, mas basicamente é isso. Então, você consegue desenvolver sistemas que são vistos no celular, nesse caso aí está sendo visto no browser, mas ele funciona também no celular. Inclusive, o sistema da empresa, eu ia mostrar, mas não precisa, que eu preciso fazer check-in para avisar onde eu estou, se eu estou trabalhando de casa, se eu estou no escritório, foi feito usando isso daí. E tem outros também na empresa que eu não uso, que eu mais uso todo dia, esse dia de avisar onde eu estou, foi feito nessa tecnologia. E existem alguns sistemas que a Microsoft mostra que foi feito também para empresas de aviação, de medicina, etc. Tá bom? Esse é o Power Apps, é uma plataforma bem interessante. Recomendo que vocês deem uma olhada. Todavia, eu queria ampliar um pouquinho o conhecimento de vocês, né, em relação a low code, low cost. É uma tendência e existem alguns competidores que são interessantes. Então, se a gente for olhar aquele quadrante mágico do Gartner, né, que fala quais são as empresas mais promissoras em determinada área, a gente vai ver que aqui os líderes, são os visionários, são Salesforce, Microsoft, OutSystems e Mendix. Esses são os 4. E tem essas outras aqui também. Sempre é importante olhar as empresas que estão nesse quadrante, porque são empresas que provavelmente terão mais chance de serem bem-sucedidas no mercado. Salesforce e Microsoft, eles têm uma plataforma inteira, né? Então, o Salesforce é mais uma ferramenta de CRM, só que por ele ter essa ferramenta de low-code, você consegue desenvolver outros sistemas usando como base e como repositório o Salesforce. A Microsoft também, ela tem a plataforma, que é a Microsoft 365, que consiste no Office 365, que é SharePoint, e outras ferramentas, e você tem o Microsoft Dynamics 365, que é mais o ERP da Microsoft na nuvem. Então, com Power Platform, você desenvolve para essas duas plataformas, o Office 365 ou o Microsoft 365. Você consegue integrar com os sistemas? Consegue. Mas nativamente ele foi feito para essas plataformas. Então, se você entra nessa área, se você resolve estudar Microsoft, você vai ter que conhecer essas outras plataformas também. Então, demanda muito mais trabalho para você poder aprender. Dificilmente vai ter uma pessoa que vai ser contratada para trabalhar só com Power Platform. Ele vai ser contratado para trabalhar Power Platform com SharePoint. Se você não conhecer SharePoint, não adianta. Ou ele vai trabalhar com Power Platform para Dynamics CRM. Né? Então, o esforço na plataforma Microsoft Salesforce é maior. Todavia, existem outras duas, que é a tal de OutSystems e a Mendix, eu não conheço bem, ok? Mas eu sei que elas são muito bem faladas, elas são a plataforma completa para você desenvolver sistemas do zero. E como elas são novas e elas estão aí no quadrante de liderança, elas são muito bem vistas pelo mercado e tem uma demanda alta. Então, se você tira uma certificação, se você estuda essas duas plataformas, você tem grandes chances de ter um emprego. Então, eu olharia com bons olhos para essas plataformas também. Okay? Como eu já tenho background de Microsoft, eu atuo na área da Microsoft e a Microsoft ela tem bastante clientes e tem demanda suficiente para eu não me preocupar. Todavia, se você quiser ingressar no mercado, de repente vale a pena ver se compensa essas outras duas ferramentas. Eu vi pessoas que começaram a estudar pela internet o OutSystems e elas já conseguiram fazer entrevista, sem ter experiência. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada, se tiver interesse nessa área aí também. Ô, Rubens, eu quero adiantar uma pergunta que você está falando isso aí, o pessoal está fervoroso aqui. Eles estão perguntando muito se alguma dessas tecnologias aí é gratuita, que eles podem começar a estudar, fazer alguma coisa. O Salesforce e o Microsoft, eu sei que eles não são gratuitos, mas eles têm gratuito. Ou seja, você consegue criar um tenant
que é gratuito para você, e lá você vai conseguir utilizar e vai conseguir aprender, etc. Acredito que as outras tenham também. Como eu disse, eu não conheço bem. Eu vou parar de compartilhar a tela, agora é o momento só de conversar com vocês, e aí eu posso ver também. Parei de compartilhar aqui. Tá? Então, eu não sei, teria que entrar e ver. Eu sei que para Salesforce e para Microsoft, você consegue criar tenants, você consegue criar uma subscription, assinatura, que é a assinatura gratuita, e aí você consegue desenvolver para elas. Você já está tendo dificuldade com palavras em português? É isso mesmo que eu estou entendendo? De vez em quando, é porque a outra é mais fresca, né? No inglês fica mais fresco na cabeça e às vezes a gente esquece. Tá. E agora é o momento que vocês vão ter de interação com o pessoal, respondendo as perguntas, as dúvidas, é isso? Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem que a gente aprofunda em algum tópico específico. Ok, o professor Olavo ficou encarregado aí de ir acompanhando as perguntas dos alunos, intermediando isso aí, então ele possivelmente vai direcionar algumas perguntas para vocês e em algum momento ele deve direcionar algum aluno para falar diretamente com vocês aí, ok? Joia, Douglas, obrigado. Legal, excelente a fala de vocês, trouxeram muita coisa nova. Eu já começaria com a última pergunta, então, porque tem muito a ver com o que vocês acabaram de apresentar. Na verdade, o Ítalo tinha colocado uma pergunta que era anterior a vocês apresentarem o Power Apps. Mas eu ligaria até essa ideia do Power Apps, que acho que tem muito a ver. Ele perguntava assim, como ele é um maníaco em web, né? Ele perguntava como lidar modernamente com a segurança de aplicações web e websites. E aí eu estendo essa pergunta a essa situação assim, a gente viu a facilidade de criar, né, aplicativos ali por essa ferramenta. E como é que você identifica qual é a maturidade, né, da segurança da informação por meio dessas ferramentas mais contemporâneas, aí, mais novas? Tá. É o seguinte, um cliente meu nesses dias tem... alguns meses, poucos meses atrás, ele estava falando, eu não confio colocar o meu Exchange na nuvem, né, usar o Office 365 em vez de usar o meu Exchange aqui na minha empresa. Eu falei para o cliente, é o seguinte, a Microsoft ela tem milhões e milhões de usuários usando o e-mail dela na nuvem. Ok? Por ter essa quantidade absurda, ela é extremamente atacada. Por ela ser atacada, ela tem uma equipe gigante que trabalha cuidando da segurança. Uma equipe que você não tem condições de ter. Que você teria que fechar a sua empresa só para arcar com os custos dessa equipe. Então, quando nós estamos falando de nuvem, nós estamos falando de empresas grandes que elas cuidam da segurança. Então, nessa questão de identidade, de autenticação, essas empresas estão anos-luz na nossa frente. Né? Então, elas já cuidam disso. Eu não preciso me preocupar, eu estou terceirizando isso. Para eu poder manter o meu sistema atualizado, né, fazer patch no servidor, eu tenho que criar um planejamento. A Microsoft faz isso constantemente e antes de que esteja disponível para nós, já está nos servidores deles. E é interesse deles que isso seja resolvido rapidamente. Então, aplicações que exigem a autenticação ou que a Microsoft cuida, como é o caso do Power Platforms, da segurança, eu não preciso me preocupar. Quando é um sistema que eu desenvolvo, um sistema de internet, aí eu tenho que me preocupar. Se eu cuido da autenticação, se eu cuido dessa autorização, aí é você que se preocupa com ela. Mas como isso é uma plataforma como serviço e não uma infraestrutura como serviço, deixa com quem tem dinheiro para poder fazer essas coisas. Legal, obrigado, Rubens. Tinha uma pergunta aqui do professor Luiz sobre inovação. Vou pedir que ele mesmo faça daí. Pode ser, Luiz? Pode ser, sim. Posso fazer. Eu fiz a pergunta no momento que vocês estavam falando sobre o perfil das empresas aí da Nova Zelândia, lá no começo. Vocês falaram sobre a linguagem COBOL, mas a local é pequeno. Daí eu perguntei se... E também, por exemplo, o SAP também não se aplica muito, né? Eu queria saber se tem muitas startups, então, em contraponto, já que não tem grandes empresas, assim, se esse é o cenário.
na realidade, não é que não existem grandes empresas, existem filiais de grandes empresas aqui, né? Em número de funcionários, elas acabam sendo pequenas porque o país é pequeno, né? Mas as maiores empresas estão aqui, a Microsoft está aqui, né? A Oracle, as maiores empresas em número de funcionários aqui são a Air New Zealand e a Fonterra, que é uma empresa de leite, são grandes também, né? Mas em número de funcionários elas são reduzidas e na maior parte das vezes são como se fosse a mesma empresa da Austrália, né? Eles lidam até como se fosse a mesma empresa. Falar, tem 2.000 funcionários, mas sei lá, 200 funcionários na Nova Zelândia, desculpa, e 1.800 na Austrália, né? Então tem essa questão também. E tem bastante startups aqui. Não é igual ao Canadá, que é bem focado em startups, mas tem sim uma quantidade razoável de startups. Mas, claro, se for em números absolutos, é uma quantidade muito inferior ao Brasil, Estados Unidos, porque é um país muito menor. Legal. Tem uma pergunta do Christopher aqui, legal. Você quer perguntar você mesmo, Christopher? Oi, dá para ouvir? Dá sim. Tá, perfeito. Então, essas ferramentas assim, do Power Apps e etc., o Codular também, que é para criação de aplicativo para celular, ela ser tão fácil, o Wix também é uma ferramenta para criar site, ter elas assim tão fácil para o usuário comum não pode impactar negativamente os desenvolvedores que faz do método antigo mesmo, método roots. Eu vou falar uma coisa para vocês. Algumas coisas. Uma delas, por exemplo, o Assembly e o COBOL estão no mercado há muito tempo e eles nunca sumiram. Ok? Sempre vai continuar. Então, as tecnologias, vou chamar de tecnologias antigas, mas são antigas, elas são presentes. Elas não vão sumir, elas vão continuar por muito tempo. Existem algumas tecnologias que são tendências. Então, se a gente falar aí de Node.js, de React, de .NET Core, todas essas coisas, vai continuar existindo programadores, ok? Mesmo porque essas ferramentas que são mais fáceis de desenvolver, elas também têm as desvantagens dela. E muitas vezes pode ser performance, pode ser uso de recursos, pode ser que seja mais difícil a governança. Então, existem sim alguns desafios nessas outras ferramentas e aí você pode optar por desenvolver elas. Agora, por outro lado, às vezes a gente pensa assim, com essas ferramentas que vão tornar mais fácil o desenvolvimento, vai ter menos desenvolvedores? Creio que não. Vou dar um exemplo da Pixar. Quando ela começou a desenvolver essas animações por computador, né, você falava assim, antes uma pessoa, para poder fazer uma animação, um desenho, ela demorava, eu não sei quanto era, estou imaginando aqui, 1 mês para fazer 1 minuto do desenho. Uma equipe grande desenhando, correto? E ele gastava X. Com o computador, ela consegue fazer esse mesmo 1 minuto na mesma qualidade em 1 dia, com um custo muito menor. Então você pensa assim, vai diminuir as pessoas que desenhavam porque agora é feito pelo computador, correto? Não, a empresa ela tem um budget. Então, o que ela começou a fazer? Em vez de fazer uns desenhos com a mesma qualidade, a qualidade dos desenhos começaram a se tornar mais realistas. Até ter um Rei Leão que a gente assiste e parece que são os animais de verdade. Se você for comparar o Rei Leão com o Rei Leão antigo, né, é anos-luz de mais tecnologia. E provavelmente um custo semelhante. Então, a empresa ela tem um budget, ela tem um investimento, e esse investimento continuará sendo usado. Então, às vezes, em lugar de você desenvolver um aplicativo em 1 mês, né, codificando, a empresa queira que você automatize processos e desenvolva 10 aplicativos. Então, a sua produtividade aumenta, a sua qualidade aumenta, sendo que a empresa vai ter o mesmo investimento. Então, também não é uma ameaça a questão de trabalho isso. Mas acho que também é importante ressaltar que, principalmente dentro do mercado de tecnologia, os profissionais precisam estar dispostos e preparados para mudanças, né? Porque é um mercado muito dinâmico, né? Uma coisa que está em alta hoje, daqui 2 meses já não está mais, né? Então,
disposição, essa resiliência para lidar com as mudanças, se adaptar, aprender coisas novas né, e estar antenado no mercado, né, estar antenado no que o mercado vai buscar e precisa, é muito importante, principalmente para quem trabalha com tecnologia, que é um mercado tão dinâmico, né? Foi o que aconteceu com quem trabalhava com Visual Basic. Muitos migraram para .NET ou migraram para Java. Continuaram trabalhando. Né? Então, mas ainda existem alguns sistemas, mesmo não sendo suportado, mesmo você tendo dificuldades de compatibilidade, ainda existem empresas que têm sistemas feitos em Visual Basic. Legal. Tem uma pergunta do Alan aqui. Na verdade são duas, tá? Então vamos dividir. O primeiro é assim, ele fala que tem interesse em fazer um intercâmbio no exterior, né? Até para adquirir o inglês fluente, mas para isso daí ele precisaria estudar num período e ele quer saber se teria essa possibilidade, assim, se tem essas oportunidades, vamos dizer, de ter um período para estudar e um período para trabalhar aí, e normalmente quanto tempo ele teria que equilibrar, então, entre estudo e trabalho? Essa é a primeira pergunta. Acho que depende muito do país que ele tem interesse, né? Mas aqui na Nova Zelândia em específico, por exemplo, você pode vir como estudante de inglês, pedir um visto de estudante de inglês, e se você quiser trabalhar aqui para se manter durante esse período, você precisa estudar numa escola de inglês que é classificado como nível A, né? Porque aí você ganha um visto de estudante que te dá direito a trabalhar por 20 horas por semana. Então, cada semana você pode trabalhar 20 horas e os outros horários são dedicados a estudo. Né? Mas isso depende do tipo de visto que você tem, né? E também volta um pouco o que a gente falou sobre preparação, né? Quando você vai emigrar, uma das coisas que você precisa estar ciente de que você tem que ter uma preparação também engloba a questão financeira. Né? Porque dependendo do lugar que você não pode trabalhar, né? Se você vai com visto de estudante. E, por exemplo, para vir para cá como um visto de estudante, você precisa provar para a imigração que você tem uma quantidade mínima de dinheiro por mês para se manter durante o período que você vai receber de visto. Né? E pelo que nós temos notado, as pessoas que trabalham 20 horas é suficiente para evitar com que ela gaste mais dinheiro. Uhum. Não é suficiente para ela, vou lá estudar, vou trabalhar 20 horas, mesmo o salário mínimo sendo mais alto, ela não consegue se manter, porque o custo de vida aqui é extremamente alto. Uhum. Vamos falar aqui de um estudante, ele vai gastar por semana só de aluguel uns 170, 200 dólares por semana só de aluguel. Uhum. Fora as outras despesas de comida, etc. Uhum. Que aqui é tudo por semana. A escola, 300 dólares por semana. Então, você pensa, você precisa de 500 dólares. Converte os 500 dólares para real, dólares neozelandeses, né, que é mais barato. Você vai ver que você precisa de um montante de dinheiro considerável. Agora, o real está bem desvalorizado e essa diferença ainda é maior. Mas colocando num cenário normal, o real seria mais ou menos aí 2,30 para cada $1 neozelandês. Então, seria aí 1.000 e lá vai cacetada por semana que você precisaria para ficar aqui. E aí, de salário de 20 horas, você consegue... você tem 20 horas vezes 15, 14, 15, que é o salário mínimo aí. Uma outra coisa que eu acho que é importante ficar antenado também, eu não sei aí na universidade de vocês, mas muitas universidades têm parcerias com empresas, né, com grandes empresas que têm projetos para alunos que têm interesse em fazer um intercâmbio, né? A minha irmã, por exemplo, ela estuda no Senac em São Paulo e ela conseguiu um projeto que é uma parceria do Senac com o Santander e ela ficou 6 meses na Europa fazendo uma parte do curso de graduação dela lá na Espanha. E o Santander deu uma bolsa para ela, né, que cobriu para a maior parte dos custos, né? Não cobre tudo, não cobriu tudo, mas cobriu uma boa parte das despesas. Só que esse tipo de coisa, normalmente, ele não é muito anunciado, né? E até porque é uma quantidade muito pequena. Então, é importante pesquisar, ficar antenado, porque existem esse tipo de coisa, como as pessoas não sabem, elas não vão atrás, e aí acaba que quem vai atrás, quem procura, acaba tendo um pouco mais de chances de conseguir participar de alguns tipos de projetos como esse, que são iniciativas muito interessantes.
Legal. Na real, assim, vocês acabaram respondendo já até o que era a continuidade da pergunta, que ele queria, assim, umas dicas sobre intercâmbio, né? Como talvez conseguisse intercâmbio. Então, vocês já deram essas dicas, né? Ele só também fez uma pergunta que eu acho que é muito pessoal, né? Muito individual, mas de repente pela tua experiência, Edné, ele pergunta assim, quanto tempo, né, para conseguir esse inglês necessário para trabalhar profissionalmente? 6 meses, um ano? Isso depende muito da bagagem que a pessoa já tem, né? E do quão rápido a pessoa consegue aprender e o quanto ela vai estar envolvida no ambiente de inglês mesmo, né? Por exemplo, aqui, na minha experiência pessoal, eu fiquei 1 ano estudando profundamente mesmo, mas a minha área de atuação é uma área totalmente comunicação, né? Então, é entrevistar pessoas, falar com gente. Então, assim, eu escrevo muito, eu falo muito, tem que entender. Então, exigia mais estudo, né? Mas depende, tem gente que vem para cá, fica 3 meses estudando, ou, por exemplo, na nossa experiência, eu fiquei 1 ano estudando, mas praticamente o contato que eu tinha com o inglês era só na escola, né? Porque a gente, em casa, né, brasileira, a gente fala em português, né? Então, tem muita gente que vai fazer um intercâmbio, e é uma coisa que eu recomendo, sim, para quem vai só para fazer o intercâmbio e voltar, vai só com essa intenção de aprender mesmo inglês, imergir mesmo e ter contato 100% com pessoas que são nativas, fugir mesmo da cultura brasileira, para estar o mais possível imerso dentro do inglês. Agora, se a intenção é imigrar e ficar de vez em outro país, como era o nosso caso, daí eu sugiro sim ter um pouco de contato com o pessoal, né, da nossa cultura, porque ajuda muito, dá suporte em várias outras, em outras áreas, né? Porque não é só o inglês, né? Você tem que sentir parte, você tem que ter uma comunidade, você já está longe da família, esse apoio social é extremamente importante. É uma igreja, uma coisa assim, em lugares que pessoas falam seu idioma, te dá um suporte bacana para melhorar a sua qualidade de vida mesmo. Mas, assim, de modo geral, se você... Para profissionais de tecnologia, como as pessoas já trabalham muito com termos em inglês, e a maior parte, por exemplo, para os desenvolvedores, a maior parte do trabalho acaba sendo, você tem que entender quais são os requisitos do que você tem que fazer. Então, você precisa ter um mínimo de comunicação, mas a maior parte do teu trabalho ali, você e o computador, a exigência é um pouco menor. Agora, se você, por exemplo, trabalha numa área de negócios, se é um BA, alguma coisa do gênero, um gerente de projetos, aí você usa muita comunicação, né? Então, você precisa ter um nível de inglês um pouco maior. Eu já contratei pessoas aqui que com inglês, assim, muito ruim, assim, pior do que o meu. Mas que tinha alguma experiência técnica que era muito importante que não se encontrava aqui. Então, o cliente estava disposto a dar oportunidade para aquele funcionário desenvolver o inglês com o tempo, porque o que ele precisava é que ele soubesse fazer ali a questão técnica que ele não tinha, né? E também tem gente que sofre muito, porque fica anos tentando estudar inglês, fica muito tempo tentando aprender, porque a área que precisa atuar exige muito, né? Então, depende. Eu só queria fazer um comentário. O inglês é imprescindível, mas se você vier para cá e ficar imergido, eu acredito que em 6 meses consiga ter uma quantidade razoável para poder trabalhar, né? Claro que isso vai depender muito do quanto você sabia antes. Se você tinha um inglês intermediário, aí o seu aproveitamento é muito maior. Então, a gente até fez isso com o meu irmão. Falou assim, quando você chegar no inglês intermediário, a gente te traz. É uma condição para a gente poder trazer ele. Porque a gente sabe, se você vem, tem aquela curva de aprendizado, né? No começo vai demorando aos poucos, então nesses poucos, você vai aprendendo aos poucos. Então esse pouco que você está aprendendo, o custo para você é alto de ficar se bancando aqui. Mas se você começa a aprender no Brasil, estuda sozinho, etc. e tal, até se você chegar no nível intermediário, quando você faz o vale mais intercâmbio, você aprende bem mais rápido. Mas tem por um outro lado também, se você tem o dinheiro para investir, né, e você pode vir, tem gente que não tem a disciplina que é necessária para estudar aí, porque não está imergido, né? E aí não consegue aprender nunca. E tem gente que fica 10, 15 anos fazendo 2 horas de aula por semana e nunca chega nem no nível intermediário. Então, se você tem dinheiro para investir, não é um problema para você,
Mesmo que você não tenha inglês nenhum, eu recomendo sim correr e fazer o intercâmbio, porque aí você vai ser obrigado, né? Você não vai ter jeito, vai ter que se virar no inglês e vai acabar aprendendo mais rápido. Então depende do seu perfil também. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar sobre migração, que é o seguinte, para imigrar, você tem que estar num nível diferenciado de especialidade. Só se formar para a faculdade e tentar sair no Brasil, pode acontecer? Pode, mas é bem difícil. Você tem que desenvolver uma carreira, especializar aí por uns 3, 4 anos, em alguma coisa que seja demandada para poder atrair o contratante. Então, é bom ter isso em mente. Eu vou sair do país, mas não se iluda que você consegue assim que você se formar ou no seu primeiro emprego. Tenha experiência, tenha especialização, e preferência em alguma coisa que tenha escassez para que você consiga sair do país. E é o que a gente falou de se preparar, né? Dentro dessa preparação engloba saber onde você está indo, quais são as necessidades de lá, né? Por exemplo, alguém que trabalha com testes, que quer vir aqui para Nova Zelândia, até consegue trabalhar com testes aqui, mas vai competir muito com os indianos que já moram aqui. Tem 1 zilhão de indianos que moram aqui, que já têm visto, que já falam inglês, né? E que, assim, que as empresas podem contratar sem ter que despender de se preocupar com visto, etc. Então, pode conseguir, mas a concorrência acaba sendo muito maior. Agora, por exemplo, Flutter, React, Node.js, são tecnologias que estão super em tendência, e se já tem pessoas que é experiente, eles trazem Salesforce. Se você tem experiência, eles trazem. Que joia, uma consultoria aí. Obrigado. André Lúcio tem uma pergunta agora. Quer fazer, André? Claro, boa noite. Estão me ouvindo aí? Legal? Estamos ouvindo. Bacana. Eu trabalho numa empresa que está tendo uma experiência bem feliz com a OutSystem, tá? Então, a minha observação é no seguinte sentido. Eu vejo até brincando com o professor Olavo, o quanto é importante, até aproveitando, eu tive o contato com a OutSystem antes de fazer o curso do IFPR, tá? E eu vejo agora o quanto é importante, quando eu olho de novo a ferramenta, ter aquela base do Pascal, a linguagem de programação, ter uma ideia de lógica, né? Então, a minha pergunta, ou até a contribuição que vocês possam dar, é essa tendência do low code, qual que seria o direcionamento, tá? Sem deixar de lado aquela base mesmo do cara pegar no código, fazer um laço de repetição, para entender o que acontece por trás. Eu vejo hoje, vendo o que acontece no desenvolvimento, eu acho bacana, mas mesmo assim, às vezes tem coisas que acontecem por trás que você tem que ter uma noção do que está acontecendo. Hoje você arrasta um fluxograma lá e ele vai montando um sistema para você que é fantástico, e a produtividade, realmente, como vocês falaram, é incrível e muito legal. Então, realmente nesse sentido, que como balancear para a gente não perder em lógica também, né, claro, porque a ferramenta te facilita muito, porém, para você não ficar defasado na questão de ter esse diferencial. Tá legal? Concordo completamente com a sua pergunta, que também já deu uma boa introdução. É isso mesmo, tipo, se você tiver os fundamentos, você vai conseguir entregar soluções melhores. É extremamente importante, não pode deixar de lado, vou deixar de aprender lógica ou programar, porque tem ferramentas que facilitam. Essas bases são fundamentais para que você se desenvolva e consiga entregar soluções melhores. Acho que você tem que falar também que, de modo geral, não existe receita de bolo, né? Você vai ouvir dicas de tudo quanto é tipo, de vários tipos de profissionais, de tecnologias diferentes. Você precisa pesquisar, se aprofundar, ver se aquilo que você ouviu atende à sua necessidade, o ambiente que você vive, a cultura que você está inserido, se aquilo está de acordo com a tua realidade, porque cada indivíduo é diferente, né? Então, tem coisa que você vai gostar de fazer, você não vai gostar de fazer, você vai ter condições de fazer, você não vai ter condições de fazer. Então, é ouvir de tudo, né? E reter aquilo que acaba sendo mais realista para você, né? Não, isso realmente, né? A minha fala é no sentido de, mesmo com essas ferramentas de low code, para a gente não deixar a importância de ter o Pascal da vida lá para você realmente exercitar isso, né? Porque realmente hoje a OutSystem ela tem uma plataforma incrível de treinamento, você meio que faz tudo sozinho e você vai ganhando certificação.
Só que é importantíssima essa questão, e volto a reforçar, de você ter a base, né? Legal, legal mesmo. O André ganhou uns pontos preciosos com o professor Humberto agora, hein? A gente tem mais uma pergunta da Karine. Assim, ela quer saber, principalmente, né, para você que faz contratação, pensando em trabalho, né, além do inglês fluente, né, quais são as características profissionais que o pessoal tem esperado mais dos candidatos? Então, isso depende muito da área que você vai trabalhar, né? Que tipo de tecnologia você usa, que tipo de área você trabalha dentro da área de tecnologia. Então, acaba tendo uma resposta meio ampla, assim, né? Depende da empresa, depende da cultura da empresa, mas, de modo geral, se você quer emigrar para outro país, acho que o básico é pesquisar o que o outro país tem de demandas que você pode oferecer, focar no inglês e se preparar, né, financeiramente, preparar a família, etc., para fazer essa mudança, né. Agora, se quiser saber alguma coisa mais específica, quiser perguntar alguma coisa mais específica, talvez eu consiga, de repente, ajudar um pouco melhor. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo aí? Como é que ficou? Estamos ouvindo. Ah, tranquilo. Sim, eu ouvi normal. O professor Olavo, que acho que saiu da reunião sem querer, acho que voltou já. Ô, Olavo, o que a Edneia falou, não sei se você acompanhou aí antes de cair da reunião, é que se ela tivesse um ponto mais específico, uma hora específica, de uma área específica, ela poderia colaborar melhor. Karine que perguntou, você tem aí um ponto mais específico? Está nos ouvindo, Olavo? Acho que o professor Olavo ficou sem o microfone lá. Eu voltei agora, nós estamos sem contato com eles? Não, eles estão ouvindo. Então eu não sei se chegaram a ouvir a minha pergunta sobre a Karine. Sim, escutei essa pergunta, e o que eu disse de modo geral que depende muito, né? Se a gente tiver alguma coisa mais específica, talvez eu consiga colaborar um pouco mais, né? Porque depende muito da área, de qualquer empresa, né? A área que a empresa atua, o segmento que a empresa atua, então depende bastante, é muito amplo, né? Ok. Eu tinha uma pergunta, mas mais curiosidade, na realidade, não tem tanto a ver com a profissão. Mas, assim, a gente acompanha e vê que a Nova Zelândia, né, por conta da liderança da primeira-ministra aí, é um dos países que está sendo mais eficiente, né, na condução da pandemia. Queria saber se vocês, em algum momento, né, ficaram em trabalho remoto, em todo esse período vocês continuaram a trabalhar presencialmente? Na verdade, já tem umas 8, 9 semanas que está todo mundo trabalhando de casa. O país foi completamente fechado. Nós ficamos 4 ou 5 semanas no nível 4 de 4. 5 semanas. 5 semanas num nível mais alto, que eles dividiram por níveis aqui, né, a quarentena. Então, nós ficamos 5 semanas no nível que só podia sair de casa para ir no mercado ou para o hospital. E a maior parte da população trabalhando de casa, né? Ou só podia sair quem trabalhava em serviços essenciais, que nesse caso era ou fornecer para o supermercado ou produtos hospitalares, coisas básicas mesmo, assim, né?
Depois nós ficamos mais 2 ou 3 semanas num nível um pouco mais leve de quarentena, onde a gente tinha alguns restaurantes que estavam funcionando, mas só para entrega ou para você buscar comida para comer em casa, mas não podia entrar nos restaurantes. E agora a gente já está uma semana no nível 2 de quarentena, então assim, aqui agora a gente já está praticamente tudo aberto, as escolas se abriram, os mercados, o comércio, está tudo funcionando com muitas restrições, né? Então, se você vai no restaurante, tem uma mesa sim, uma mesa não, você não pode chegar perto de ninguém que você não conheça, menos de 2 metros de distância na rua. E você pode encontrar com amigos, familiares, mas não podem ser grupos maiores de 10 pessoas. Então, tem uma série de restrições ainda, mas agora a gente já está podendo fazer praticamente tudo, né? A academia se abriram. O comércio, de modo geral, voltou quase inteiro, né? Só coisas que reúnem muita gente que ainda continua fechado. Igrejas, shows, esse tipo de coisa, né? Cinema, mas de resto está praticamente tudo funcionando. Joia, obrigado. Acho que eram essas as perguntas aí. Agradeço bastante a participação de vocês e passo para o Douglas aí. Muito obrigada. Pessoal, eu queria agradecer demais vocês aí. Foi lindo, foi show. Tá? A gente sabe que vocês têm que fazer acertos aí na vida de vocês para nos atenderem. E eu não tinha conversado com a Edneia ainda, mas uma conversa que eu tive anterior com o Rubens, ele tinha mencionado da importância desse momento para os alunos. Eu acho que vocês puderam colaborar demais, e eu digo para vocês aqui, olha, que foi o casamento perfeito. Não só na vida real, mas na vida profissional também aí, né? Ficou maravilhoso aí. Eu quero agradecer também aí, porque enquanto estava rolando a conversa de vocês aí com os alunos, em alguns momentos eu estava aqui nos bastidores, pessoal, com o Rubens também, e desde que nós fizemos o contato, ele se colocou à disposição e falou assim, eu vou conversar com a Edneia, mas ela vai topar. E ele disse para mim que uma restrição era restrição de horário, né? Porque eles iriam conversar conosco lá bem cedo na Nova Zelândia e tinha que correr para trabalhar depois, né? Enquanto estava conversando aqui, eu mandei uma mensagem para ele aí, cara, eu sei que você tem uma restrição de horário, a hora que você quiser encerrar, tranquilo. E ele falou assim, não, eu já conversei com o pessoal, falei que eu ia me demorar um pouco mais, o que demonstra mais uma vez o comprometimento e a importância que eles dão para esse momento aí na formação dos alunos, de nos ajudar. Então, eu quero agradecer demais vocês, tá? Muito obrigado mesmo, continuar torcendo pelo sucesso de vocês aí, continuar torcendo para que vocês fiquem bem, né? A gente está passando por um momento difícil aí em todo mundo, então a gente torce para que vocês fiquem bem aí também. E gostaria de perguntar aqui, como, vamos dizer, finalizando as perguntas, 2 coisas bem breves, né? Primeiro, se vocês vão disponibilizar essa apresentação aí para a gente colocar lá para os alunos também como material de apoio desse momento. E segundo... não houve alteração? Uma alteração de cor só. Manda de novo. Então tranquilo. Manda de Vou novo. disponibilizar essa lá. E o segundo é se tem um canal aí de comunicação, via e-mail, alguma coisa que na medida do possível, se os alunos desejarem, eles podem entrar em contato com vocês aí. E galera, eles não estão full time para nos atender, na medida do possível, né? Eu poderia falar por e-mail, mas para te falar a verdade, já tenho... às vezes eu abro meu e-mail uma vez por semana para pagar spam. Porque eu estou tendo uma vida bem corrida aqui. O modo mais fácil que eu tenho é o WhatsApp. Eu deixo ele como não lido, até eu responder, eu respondo. Eu não deixo nenhuma mensagem sem responder. Talvez demore, né? Talvez eu demore um pouco, mas eu não deixo nenhuma mensagem sem responder. Eu acho que a gente já demorava antes, né? Agora, então... E para o Brasil fica um pouco mais difícil ainda, porque as pessoas mandam mensagens para a gente, geralmente na hora que a gente está dormindo. As pessoas acordam na hora que a gente está indo dormir. Então... o fuso horário atrapalha um pouco, né? Mas a gente também agradece o convite, a oportunidade de estar aqui, conversar um pouco com vocês. A gente gosta bastante disso.
Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Para mim, acho que é mais fácil, se alguém quiser falar comigo, pode me adicionar lá no LinkedIn. Eu estou sempre lá online. Na medida do possível, eu posso responder também. Pode procurar lá por Edneia Silva. Vai estar, entre aspas, Edneia Gigi Silva. Gigi é uma longa história, mas... Para outra conversa. Não conseguem pronunciar meu nome aqui, mas é Edneia Gigi Silva. Pode me adicionar lá no LinkedIn. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu fico à disposição. E eu não uso o LinkedIn, zero. Entre uma vez a cada 10 anos. Qualquer coisa pode passar para mim, que à medida que eu vou passando para ele também, o que eu não consigo responder, eu vou passando para ele, talvez seja mais fácil. É isso que eu ia falar, pessoal. O importante é ter o caminho da esposa. Porque se a esposa fala para o marido que é para responder, em um momento ou outro ele vai responder, fique tranquilo. No WhatsApp eu respondo. Isso aí eu respondo. Às vezes demora algumas horas, mas eu respondo. Tranquilo. Eles me passam depois esses meios de comunicação aí direitinho e eu compartilho com os alunos lá, tá? E aí, na medida do possível, a gente mantém esse diálogo aí. Se vocês precisarem de nós, a gente puder ajudar vocês em alguma coisa, em algum momento, a gente se coloca à disposição aqui. Não somente uma disposição pessoal nossa, mas a gente sabe que nesse mundo globalizado as situações, as parcerias podem surgir a qualquer momento, né? Nós fazemos parte de uma grande rede de ensino. Se em algum momento vocês visualizarem alguma maneira da gente contribuir, que a gente possa trabalhar em conjunto aí também com alguma atividade aí da Nova Zelândia, alguma empresa, a gente está totalmente aberto aqui, disponível para essa parceria aí, tudo bem? Se der uma vaga para um recrutador aí, estou disponível. Já combinou isso com o Rubinho? Eu já mandei meu currículo, né? Beleza, galera. Eu agradeço muito vocês aí, tá? Muito obrigado mesmo e um grande abraço para vocês aí. Obrigada, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Boa noite. Pessoal, eu quero agradecer vocês, alunos também, que estão aqui conosco, né, nesse talk aí. Nós temos alunos aqui de vários cursos, temos alunos do TADES, alunos do TDS, lá no Bioparque em Toledo, alunos do Integrado aqui de Assis também. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês aí na nossa conversa, ok?